músicas que parecem apenas nos convidar para dançar. Mas e se a gente escuta com atenção, percebe que por trás da batida alegre existe uma melancolia escondida, um desabafo que só quem já amou demais é capaz de entender. Em 1988, o Pet Shop Boys, uma das duplas mais sofisticadas da história do pop, lançou uma faixa que confundiu muita gente. Domino Dancing soava diferente. Um ritmo tropical, quase latino, contrastando com o tom frio e elegante que o público estava acostumado a ouvir deles. Era uma batida envolvente que fazia o corpo se mover, mas a alma chorava. O que poucos sabiam é que por trás dessa melodia havia uma história sobre ciúme, possessividade e o medo de perder o amor. Uma história que se escondia entre sintetizadores e palmeiras, mas que na verdade falava sobre algo universal. A dor de ver o que a gente ama desmoronar diante dos nossos olhos. E mais do que uma canção, Domino Dancing foi também um marco cultural. Um momento em que o pop ousou tocar em temas que ainda eram proibidos, e por isso acabou dividindo opiniões, chocando fãs e, de certa forma, encerrando uma fase dourada da dupla. Essa é a verdadeira história por trás de Domino Dancing. A música que fez o mundo dançar sem perceber que estava ouvindo uma tragédia. Bem-vindo ao Café com Nostalgia, o lugar onde cada canção esconde um pedaço da nossa própria história. Capítulo 1. O auge do Pet Shop Boys. O final dos anos 80 era um território dominado por sintetizadores, cabelos altos e refrões viciantes. Mas entre tantas bandas que tentavam brilhar, Neil Tennant e Chris Lowe conseguiram algo raro: transformar a música eletrônica em arte. O Pet Shop Boys era o retrato da sofisticação. Enquanto muitos artistas da época faziam do pop um espetáculo de cores e exageros, eles eram o oposto disso. Frios, calculados, minimalistas. Havia uma elegância quase britânica em tudo o que faziam. Neil cantava como quem observa o mundo de longe, descrevendo amores perdidos, segredos, confissões e dilemas com uma ironia afiada, e o público amava isso. Músicas como It's a Sin, West End Girls e Always on My Mind transformaram a dupla em ícones. Eles não eram apenas artistas de sucesso, eram cronistas de uma geração. Faziam canções dançantes sobre temas que ninguém tinha coragem de cantar. Culpa religiosa, repressão, sexualidade e solidão. Mas o sucesso, como sempre, vem acompanhado de um fardo. E por mais que a fórmula estivesse funcionando, Neil e Chris sentiam que precisavam inovar. Queriam algo mais quente, mais humano, mais emocional. Foi nesse impulso criativo que nasceu a ideia de misturar o universo gelado do synth-pop britânico com o calor latino-americano. A mudança parecia arriscada, e realmente era. Mas os Pet Shop Boys nunca tiveram medo de contrariar as expectativas. E sem saber, estavam prestes a criar uma das músicas mais controversas e simbólicas de sua carreira. Domino Dancing. Capítulo 2. A criação de Domino Dancing. A inspiração veio de uma viagem a Miami. Neil Tennant ficou fascinado pelos ritmos quentes que ecoavam pelas ruas. O som latino, cubano, caribenho. A ideia era simples. E se a gente fizesse uma música triste, mas que soasse feliz? Nascia então Domino Dancing, uma canção sobre amor, ciúme e o medo de perder o controle. A letra dizia: all day, watch them all fall down. Domino Dancing. Era uma metáfora sobre como, diante do ciúme, tudo desaba como peças de dominó. Uma paixão que vai se desfazendo lenta e inevitavelmente. Mas o que realmente fez Domino Dancing entrar para a história foi o videoclipe. Gravado em Porto Rico, mostrava dois jovens latinos disputando a atenção de uma mesma mulher. Mas por trás dessa aparente história heterossexual, havia algo mais. Os olhares trocados entre os dois rapazes, o clima de tensão e desejo, e a ambiguidade das cenas despertaram algo que, em 1988, ainda era um tabu. O clipe foi considerado ousado, provocador, e chegou a ser censurado em alguns países. Neil Tennant, que anos depois se assumiria gay, sempre deixou subentendido que havia uma leitura homoerótica ali. E essa sutileza dividiu o público. Alguns acharam genial, outros se sentiram desconfortáveis. Capítulo 4. A queda e o legado. Quando Domino Dancing foi lançada, muita gente esperava mais um hit avassalador, mas o que veio foi surpresa e rejeição. A faixa não alcançou o topo das paradas como as anteriores, e a crítica da época foi dura. Chamaram de fraca, exagerada, um erro de direção artística. Alguns diziam que o público não estava preparado para aquele som tropical, vindo de dois britânicos frios e sofisticados. Outros acreditavam que o clipe escandaloso havia ofuscado a música.
Mas, na verdade, Domino Dancing marcou o início de uma nova fase. Foi o momento em que o Pet Shop Boys deixou de ser apenas uma dupla de sucesso para se tornar algo maior. Artistas que ousavam desafiar o próprio público. Com o tempo, o mundo começou a entender o valor daquela música. Hoje, muitos críticos apontam Domino Dancing como um ponto de virada. O instante em que o duo trocou o glamour pela vulnerabilidade. Ali eles mostraram que por trás das máquinas e das batidas eletrônicas, havia dois seres humanos lidando com sentimentos reais. O ciúme, o medo e a inevitável queda de quem ama demais. Em entrevistas, Neil Tennant chegou a dizer que o fracasso comercial da faixa o deixou decepcionado, mas também o libertou. Foi o momento em que ele percebeu que não precisava mais agradar, apenas expressar o que sentia. E talvez por isso Domino Dancing tenha sobrevivido ao tempo, porque é verdadeira. Porque fala daquilo que todos nós já sentimos. Mesmo que a gente tente esconder atrás de um sorriso, ou de uma batida dançante, Domino Dancing pode não ter sido o maior sucesso do Pet Shop Boys, mas é, sem dúvida, uma das suas obras mais humanas e corajosas. Ela nasceu de um desejo de mudança, mas acabou se tornando um espelho da própria fragilidade emocional que todos carregamos. No fundo, ela nos ensina algo simples e doloroso, que o amor é feito de equilíbrio, e quando esse equilíbrio se perde, basta um movimento, uma peça caindo, para que todo o resto venha abaixo, assim como um dominó. E talvez seja por isso que essa música continua viva, porque mesmo depois de décadas, ela fala com quem já amou, com quem já teve medo de perder, e com quem um dia percebeu que não dá para controlar tudo. Nem o amor, nem o destino, nem o coração. Entre sintetizadores e ritmos latinos, o Pet Shop Boys nos lembrou que dançar também pode ser uma forma de chorar. E que às vezes a gente disfarça a tristeza com o mesmo movimento que usamos para celebrar. Você está no Café com Nostalgia, onde cada música tem uma história, e cada história nos faz dançar um pouco com o passado.